Olá pessoal, nessa videoaula eu vou criar um efeito no Photoshop para criar a sensação que está pegando fogo num texto, tá bom? Então tá, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar o texto, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui preto e branco, tá? Eu vou deixar o fundo aqui preto para ficar mais fácil de ver. Depois eu vou trabalhar esse fundo. Tá, primeira coisa, eu vou criar um novo texto, vou colocar aqui Adobe GR12, tá? A fonte depende da qual que vocês forem escolher. Escolher uma fonte aqui com um pouco de serifa para ficar um pouco mais estilosa, tá? Vou dar OK. Vou colocar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou duplicar essa layer do texto, criar uma nova. Vou deixar outra invisível aqui, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou aplicar, vamos lá, um gradient overlay. Eu vou colocar um overlay, um gradiente que vá de amarelo, tá? Amarelo eu vou botar aqui, ó, FFFC00, e que vá para um laranja. Vou botar um laranja aqui, ó, sim, tá? Vou colocar sobre ela aqui. E vou colocar um outer glow em vermelho, vermelhão. Vou deixar um pouco próximo, sim, vamos ver, assim, ó. Dou OK. Feito isso, eu vou criar uma nova layer. Vou clicar aqui na layer do meu texto e vou rasterize type e vou dar um merge layers, tá? Vou misturar os dois, tá bom? Após isso, eu vou em filter, blur e vou em motion blur. Vou colocar para cima assim, ó, mas não muito, ó, pouquinho, tá? Vou botar uns 27, tá bom. Então, vamos botar a layer aqui de baixo pra gente ver, ó lá, ó. Dá pra ver já um pouquinho a diferença, tá? Então, vou pegar essa layer agora que eu trabalhei, botar aqui de novo em cima, colocar um pouco acima, assim, e agora eu vou começar a fazer o efeito do fogo. Vamos lá. Com essa layer nova selecionada, eu vou em Filter, Liquify. Vou dar um Close. E vou fazer o seguinte, primeira coisa, vou pegar com um brush size de 20 e vou começar a criar as chamas, tá bom? Olha lá, ó, bem o formato. Aqui, ó, sim, ok, aqui também, sim, olha lá. E vou criando um efeito de chama. Aqui, assim, assim, assim também, assim. Tá, eu vou criar. Lembrando assim, ó, a gente começa. Sempre é interessante fazer de baixo para cima, tá, para criar o efeito. E a outra coisa que é interessante é o seguinte, ó, é criar uma certa ondulação na lateral para dar ideia de movimento. Olha lá, assim, ó, um pouquinho. Tá, por enquanto eu vou fazer com 20, depois vocês vão ver que eu vou utilizar outros tamanhos. Ó, então a gente vai, ó, vai fazendo assim, ó, vai deixando o formato bem ondulado ao longo do nosso texto, tá? Olha lá, ó. Também, aqui também, aqui, sim, 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 aqui mais um pouco. Essa é a parte, digamos assim, mais, um pouco mais trabalhosa, assim. Vou dar OK. Tá, já tá lá um formato bem de fogo, mas a gente vai melhorar ele um pouco mais. Então a gente vai, depois disso aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai em Blur e vamos em Box Blur
Vamos deixar um pouco menos, ó. Botar uns 4, tá bom? Ó, 4. E vou dar OK. Depois desse processo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um zoom aqui. Eu vou adicionar uma máscara para fazer o efeito começar do meio da fonte, tá? Então eu vou clicar lá embaixo, vou adicionar uma máscara, vou selecionar a ferramenta de gradiente e vou escolher um gradiente de preto, tá? Para transparente, tá bom? E vou fazer o seguinte, ó, vou me certificar que só essa região aqui de cima, ó, só um pouco da região de cima é que vai estar com fogo, ó, até achar um pouquinho, vou arrastar um pouco mais, assim, tá lá, ó. Agora eu vou criar uns efeitos de fonte e vou uns efeitos na fonte para poder dar a ideia de fogo pegando, né? E também os efeitos da fonte mesmo. Vamos clicar aqui na layer de baixo da fonte e vamos botar um bevel emboss, botar mais pro meio, botar um size aqui de, ó, botar uns 21, cuidando aqui para criar um efeitinho de luz. Assim tá bom. Tá. Vou criar principalmente agora um gradient overlay de cima para baixo. Vocês vão entender por quê. Ó, eu vou botar aqui nesse gradiente, eu vou, na hora de escolher a cor, eu vou escolher a cor aqui de cima do fogo, ó, e vou colocar para branco, tá? Em vez de botar 90, eu vou botar menos 90 lá, ó, vou botar o contrário, e vou botar um scale menor. Vou adicionar também o drop shadow, depois vocês vão ver por quê, porque eu vou colocar ele um pouco atrás. E agora eu vou trabalhar um pouco fundo. Ó, no fundo eu vou pegar o balde aqui, vou botar um marrom. Pinto aqui o fundo de marrom. Selecionar uma outra cor aqui, vou botar um mais assim, bordô. Vou add noise, botar o uniforme 35 monochromatic e vou de novo, ó, add noise 2 vezes seguidas. Tá. Fiz isso, filter, blur, Gaussian blur, botar um só, tá? Tá aqui o fundo e vou adicionar para finalizar aqui. Vamos colocar um efeito de outer glow e vou mandar botar em preto. E vamos botar aqui um color burn. Tá lá, ó. Ó. Tá aqui nosso efeito. Podemos botar também efeito de luz se a gente quiser para completar, ó. Dupliquei tudo, vou dar um merge layers aqui, só um pouquinho, rasterize type primeiro. Merge layers, juntei tudo. Vamos lá em filter, render, lightning effects, vou colocar aqui, bem simples. Tá lá, ó. Tá aqui a nossa fonte com efeito de fogo. Tá bom, pessoal? É isso então. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.